quero falar agora, vamos chamar o Luca Bassani. O Luca Bassani, onde é que será que está o Luca Bassani hoje? Luca, você está na China, você está em Munique, ninguém vai me derrubar, não. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que não está piscando nunca mais, se reuniu na manhã de hoje com o presidente da China, Xi Jinping. Pelo menos ele foi recebido por algum líder, né? Eles destacaram a necessidade de aparar arestas entre os dois países em mais um momento de tensão internacional. Para falar sobre esse assunto, a gente está acionando e já está em Munique, agora são provavelmente 20 horas e 19 minutos, o Luca Bassani. Ô, Luca, deixa eu te falar uma coisa. É para valer se aparar as arestas ou tá terminando o mandato do Biden, a China vai querer Taiwan de qualquer jeito, os Estados Unidos vai intervir? Que conversa hipócrita é essa que está tendo o desprestigiado Blinken com o temido e poderoso Xi Jinping? Boa tarde, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente é uma conversa importante que trouxe 3 temas principais. O primeiro deles é uma cobrança dos Estados Unidos para que a China não venda aparatos, equipamentos que a Rússia possa utilizar na sua indústria bélica. Segundo o que foi dito pela Casa Branca e pelo secretário de Estado Antony Blinken, a China estaria dando componentes para mísseis balísticos confeccionados pela Rússia que estariam sendo utilizados na guerra da Ucrânia. Os chineses negam essas acusações e dizem que, apesar de terem uma posição de neutralidade perante o conflito ucraniano, eles não podem, de certa forma, acabar definitivamente com o comércio entre a Rússia e a China, que são 2 países que têm um extenso projeto econômico feito durante as últimas décadas e que não vai ser alterado por conta disso. Outro aspecto foi sobre as questões econômicas da China, que, segundo Xi Jinping, os americanos estariam sabotando a capacidade dos chineses de evoluir economicamente, e ressaltou que tanto os Estados Unidos quanto os chineses, como são os 2 principais países do mundo em relação à economia, devem ser parceiros e não rivais. E, por último, fez um alerta a Antony Blinken dizendo que as linhas vermelhas no que diz respeito a Taiwan não devem ser cruzadas, não devem ser ultrapassadas, já que os chineses consideram Taiwan como uma questão da política interna, já que reconhecem o arquipélago como uma província rebelde e não acreditam que os americanos devam financiar qualquer chance de separatismo. O fato é que Taiwan, desde 1949, é um país independente, com outro sistema de governo, com outro dinheiro, com outro sistema econômico, mas os chineses deixam bem claro desde aquele momento que querem sim a reconquista da ilha, a unificação da China, né, uma política de uma única China, seja através da questão política, seja através das questões militares. Não sabemos ao certo se a China de fato invadirá Taiwan, irá adiante com esse plano de reconquistar militarmente, mas o presidente Xi Jinping tem isso como objetivo, fazer com que a China não tenha mais esses movimentos separatistas dentro daquilo que eles acreditam ser o seu território histórico. Nós vemos que Antony Blinken volta aos Estados Unidos com mais questões levantadas do que respostas, mas de fato a política feita pelos democratas em relação à China é bem diferente do que aquela feita por Donald Trump em seu primeiro mandato, e que pode voltar a ser esta política americana perante o grande país asiático, caso Donald Trump seja eleito novamente em novembro desse ano. Nós, obviamente, continuaremos acompanhando, já que ambos os países são tão importantes para a economia mundial e também para o Brasil, sendo o primeiro e o segundo países na balança comercial brasileira, respectivamente. Ô Lucas, só para... Eu nunca vi os dentes do Xi Jinping numa imagem. Acho que ele nunca sorriu na vida. Você acha que é possível extrair alguma coisa dessa esfinge? Você acredita que a China vai parar de vender arma para a Rússia quando ela está vendo nessa guerra uma oportunidade de enfraquecer e desmoralizar a OTAN? Eu quero a sua opinião sincera, como sempre. Eu acredito que não. A China é um país muito pragmático na sua diplomacia, não vai enviar soldados diretamente para a Rússia para ajudar a Ucrânia ou para o Oriente Médio para ajudar o Irã.
não é um país que atua ativamente em conflitos armados, mas que sempre quer lucrar com os mesmos através da venda de armas e através do enfraquecimento de rivais históricos, como são os Estados Unidos, os países europeus, o Ocidente de maneira geral. Então, acredito que eles vão manter essa mesma política de não atuar efetivamente, de forma explícita, para que todos condenem a participação chinesa, mas, ao mesmo tempo, vão fazer, sim, o seu pé de meia, se assim podemos dizer, com esses conflitos armados, onde eles eventualmente estarão vendendo componentes de armas ou armas efetivamente para um dos beligerantes. Eu acredito que a China ela tem o objetivo de ser a maior economia do mundo. De fato, se nós olharmos o PPC, né, que é a paridade do poder de compra, a China já é uma economia maior do que os Estados Unidos e, nos aspectos absolutos, será durante os próximos 10, 12 anos. Então, o presidente Xi Jinping continuará nessa mesma toada, sem fazer uma política externa beligerante, mas sempre deixando bem claro que a China está em um lado oposto do que representa o Ocidente e os Estados Unidos, até por questões políticas que nós evidentemente sabemos que é um Estado absoluto, de poder absoluto, né, com um partido único, enquanto o Ocidente defende ainda o pluripartidarismo, as liberdades de imprensa, de expressão, algo que na China não é a realidade. Nós sabemos isso de uma forma bastante clara. Agora, Luca, em primeiro lugar, obrigado por ter ampliado a imagem, para a gente ver um pouco mais a sua vasta biblioteca aí atrás de você. Qualquer dia eu queria dar uma olhada na sala, eu sou curioso. Mostra a sala para nós, onde é que você está, irmão? A gente quer saber. Tá? A gente quer dar uma olhadinha aí e tal. Sou curioso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, rapaz. Ai. Queria até não fazer essa pergunta, mas vou ter que fazer. O Brasil ampliou a cooperação internacional com a Rússia e nós vamos discutir e debater isso aqui. Na contramão da União Europeia e dos Estados Unidos, que estão impondo e aumentando sanções cada vez mais pesadas contra a Rússia. Não estou adiantando nada, mas estão impondo as sanções. Ô, Luca, você acha que o Biden e o Blinken vão continuar olhando para o outro lado para não brigar com o Brasil? Ou vai chegar uma hora que eles vão falar, pera um pouquinho, vocês estão com a Rússia e contra nós? Como é que isso vai repercutir nas relações políticas, governamentais, geopolíticas e diplomáticas entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos? O Brasil está na contramão da União Europeia, está apoiando a Rússia. Eu queria te ouvir. Não só apoiando a Rússia, mas também o Brasil apoia a Palestina e, entre aspas, também o Hamas, por conta da posição que o presidente Lula escolheu de condenar explicitamente o Estado de Israel. O Brasil, que sempre ocupou uma posição de neutralidade, sempre tentou ser um mediador, após as falas feitas pelo presidente Lula durante o começo desse ano, ele assumiu claramente um lado no conflito do Oriente Médio e, em relação à guerra da Ucrânia, sempre tenta colocar panos quentes para não condenar uma invasão que, de fato, é ilegal sobre um país soberano e sobre as quais as fronteiras que já tinham sido internacionalmente reconhecidas pela própria Rússia durante o começo dos anos 90. Então, acredito que essa questão do comércio é importante. O Brasil depende, sim, da Rússia, da produção de fertilizantes e de outros importantes produtos industriais que a Rússia produz e vende eventualmente para o Brasil, assim como é um consumidor do nosso agronegócio. Mas o que diz respeito à posição de defesa da democracia, nós sabemos que apenas um lado defende as democracias e o outro lado é o que muitos chamam do eixo das ditaduras. Se nós considerarmos Irã, China, Rússia, Venezuela, Coreia do Norte, Síria, entre outros países. Então é importante deixar claro que uma coisa é o aspecto econômico, outra coisa é o aspecto político, mas não podemos ser hipócritas, porque às vezes há contradições nisso e, obviamente, se o Brasil for um país democrático que defende o lado da liberdade de expressão, de imprensa, liberdade religiosa, não poderia nunca estar ao lado do Irã, ao lado do Hamas, ao lado da Coreia do Norte, da China, que são países onde essas liberdades, obviamente, são suprimidas. Isso não é novidade a ninguém, não é uma questão nem de opinião, uma questão de apenas observação dos fatos. Eu acredito que a posição de neutralidade extrema que foi adotada pelo Itamaraty durante grande parte do século XX, essa seja a melhor opção para a balança comercial brasileira,
sem se manifestar publicamente, sem falar muito contra qualquer uma das partes, porque isso pode acabar sendo prejudicial ao Brasil, seja de um lado, seja do outro, e eventualmente, se nós observarmos o aspecto militar, do aspecto nuclear, o Brasil é um país que não se senta na mesa dos adultos, infelizmente é um país que é secundário nesse aspecto e não tem o mesmo poder de decisão que tem os Estados Unidos, que tem a Europa, que tem a China, que tem Israel, a Índia e a Rússia, obviamente. Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que os debatedores podem acabar trazendo novos argumentos em relação a isso, mas é um aspecto geopolítico importante a se considerar se pensarmos na posição que o Brasil quer ocupar no mundo e na posição econômica que o Brasil ocupa, que são dois aspectos diferentes. O meu medo é que os Estados Unidos e a Europa, que estão aí a Europa Ocidental, que estão no centro do mundo, comecem a falar que o Brasil não tem nenhum compromisso com a democracia, tanto que está apoiando ditaduras. A gente espera que isso possa ser esclarecido. Minha esperança é que um procurador americano declarou que o Biden está esclerosado e não pode nem responder pelas denúncias de crime. Foi isso que ele fez, não sou eu, o procurador que disse. Meu querido Luca Bassani, muito obrigado pela sua participação aí em Munique e nós voltamos aqui com mais notícias. Vamos para algo mais trivial, um pouco mais leve, né? Ficar falando de... Capês, deixa eu só fazer um comentário acerca do que foi colocado. Nós vamos entrar nesse tema, viu? Ainda vai entrar nesse Esse tema? É um tema, o alemão me avisa aqui, Porque... sempre, e quando eu falo isso, sempre é o produtor, tá? O alemão me avisa aqui que nós vamos debater Brasil e Rússia, então você vai poder se manifestar. Tá legal, Sérgio? Eu sei que o tema é instigante, eu quis aproveitar, aliás, você que me deu essa dica, pra gente poder ouvir um pouquinho o Luca Bassani, mas eu vou querer te ouvir bastante